Vamos lá, pessoal. Quero desejar as boas-vindas a todos os vereadores, demais presentes, o Kaiser, a imprensa, Verônica, Raquel, pessoas que nos assistem em suas casas através do canal de YouTube. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Solicito à secretária a leitura da ata da sessão anterior. Aos 12 dias do mês de julho do ano de 2021, às 19 horas, na sala das sessões, reuniu-se a Câmara Municipal de Vereadores de Três Itilhas em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Renato de Bastiani. Assinaram o livro de presença os vereadores Ademir Concato, Adriano Feilstrecker, Cleomar José Brandalize, José da Rocha, Leucrides João Brandalize, Rodrigo Kandler e Starbach Schneider. Verificando o número legal de vereadores, o senhor presidente autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Efetuada a leitura e colocada em votação a ata da sessão anterior, realizada no dia 9 de julho, a mesma foi aprovada por unanimidade dos presentes. Nos expedientes não houve documentos para leitura. Na palavra livre fez uso da palavra na tribuna o vereador José da Rocha. Na pauta do dia não houve projetos para apreciação. Nas explicações pessoais fizeram uso da palavra os vereadores Cleomar Brandalize, Ademir Concato, Adriano Feilstrecker e Leucrides Brandalize. O senhor presidente informou que a sessão seguinte aconteceria no dia 26, desejou boa noite, agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo tratar, declarou encerrada a sessão. Solicito aos vereadores que manifestem seu voto pela aprovação ou não da ata na ordem que forem chamados. Vereador José da Rocha. Sim. Vereador Cleomar Brandalize. Sim. Vereador Rodrigo Kandler. Sim. Vereador Leucrides Brandalize. Sim. Vereador Adriano Feilstrecker. Sim. Vereadora Flávia Piscin. Abstenho porque não estava presente. Vereador Starbach Schneider. Sim. E vereador Ademir Concato. Sim. Sendo assim, está aprovada a ata sem restrições e por unanimidade. Passamos para a leitura dos expedientes. Solicito, então, à secretária a leitura dos expedientes recebidos. Indicação do vereador Renato de Bastiani, indicação de número 9. O vereador abaixo assinado, com assento nesta Câmara de Vereadores, fundamento na lei orgânica e regimento interno da Casa, apresenta a presente indicação à mesa da Casa para que seja encaminhada ao Poder Executivo nos seguintes termos: que seja incluído no orçamento do ano de 2022 a prestação de serviços de serraria móvel com subsídio do poder público para todas as propriedades rurais do município de Três Itilhas. Justificativa. No ano de 2021, o Poder Executivo de Três Itilhas realizou o credenciamento para a prestação de vários serviços aos agricultores, com subsídio do município, dentre eles o de serraria e beneficiamento primário de madeira. Após consulta ao setor competente, verificou-se que os serviços da serraria móvel foram realizados primeiramente para atender as propriedades rurais que foram atingidas pelos eventos climáticos, tornado ou furacão. Ocorre que propriedades do município de Três Itilhas, não atingidas por estes fatores climáticos, também necessitam dos citados serviços, especialmente pela comodidade e redução dos custos no beneficiamento de madeira. Diante disso, sugerimos que a prestação dos serviços de serraria e beneficiamento primário de madeira, por meio de equipamento móvel, seja estendido para todas as propriedades rurais do município de Três Itilhas, com a previsão dos custos no orçamento para o ano de 2022. Demais justificativas serão realizadas nas explicações pessoais, subscreve o vereador Renato de Bastiani. Ofício do Poder Executivo, de número 89. Excelentíssimo senhor Renato de Bastiani, presidente da Câmara de Vereadores. O prefeito municipal de Três Itilhas, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, vem por meio deste acusar recebimento do requerimento formulado pelo vereador José da Rocha, onde solicita informações sobre os valores gastos pelo município de Três Itilhas com a coleta de lixo normal e seletiva. Diante do que nos foi solicitado e de acordo com a vigência do processo licitatório número 11 de 2019, informamos sobre os valores pagos mensalmente para a coleta de lixo, sendo, para a coleta de lixo reciclável, o valor de R$ 20.534,66, para a coleta de lixo normal, o valor de R$ 47.903,88.
Os valores apresentados acima estão disponíveis para consulta no portal da Transparência do município, sendo que tínhamos para o momento registro votos de estima e consideração, atenciosamente Prefeito Municipal Rudiel Weiler. Obrigado, secretária. Passamos então para a palavra livre. Temos 2 vereadores. Vereadora Flávia Pessim, pode fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. A Raquel, a Verônica, Milton Lenk, nosso amigo, o Michel da rádio também, o Sergueli e o Kaiser, que veio sem camisa. Então, eu gostaria de, primeiramente, conversar com o líder do governo, só para o nosso querido Cleomar dar uma olhadinha. O pessoal veio me dizer que no posto de saúde está faltando alguns remédios de uso contínuo. Eles até me passaram o nome aqui, se você quiser anotar, por favor, Cleomar. Atenolol é para pressão e doxazosina, não sei se é assim que fala, mas enfim, é para próstata. São remédios contínuos e o pessoal está com dificuldade de retirar esses remédios que estão em falta desde o início do ano, pelo que eles falaram, né? Se puder nos ver sobre isso. Gostaria também de comentar que na semana passada, então, conforme foi citado na última sessão pelos nobres vereadores, iríamos a Salto Veloso para contemplar os bombeiros, que teve a inauguração do Corpo de Bombeiros lá de Salto Veloso. Recebemos o convite, então, do nosso amigo Diego Zamboni. Quero parabenizar ele e todos os outros bombeiros que foram nomeados também naquele dia, receberam o caminhão. E, na oportunidade, como foi comentado, então, a gente entregou aquele ofício solicitando melhorias para as nossas BRs aqui, né? Como todos já estão cansados de pedir, fizemos mais um pedido. O governador não esteve presente, mas foi entregue ao comandante Vieira, que veio representando o governador, e se comprometeu em entregar o ofício diretamente em mãos, então, para o governador do estado. Esperamos dessa vez, né, com mais um cutucãozinho, que possamos ter umas melhorias aí em nossas rodovias, né? Gostaria também de deixar aqui as minhas condolências à família do seu André Moser, né, que foi uma pessoa muito importante para a nossa cidade de Três Itilhas, um ser humano fantástico, né? Quem teve a oportunidade de conhecer e conviver com o seu André Moser, uma pessoa que me trazia pessoalmente muitos ensinamentos. Todas as vezes que a gente sentava para conversar, era sempre muito gratificante, muito gostoso, uma conversa muito sábia. Então, o céu está em festa, né, com o seu André, e eu gostaria de deixar aqui todo o meu carinho e as condolências para a família do seu André Moser. Não posso deixar de parabenizar também todos os colonos e motoristas pelo dia, né, pelo seu dia de ontem. Essas duas profissões tão essenciais na nossa vida. Não teríamos alimentos se não fossem os nossos agricultores e nem os nossos motoristas, né? São duas profissões que não têm dia, não têm hora, não têm cansaço, né? Então, se está cansado, muitas vezes precisa continuar trabalhando do mesmo jeito para que nós possamos ter comida na mesa. Então, eu gostaria de deixar aqui os parabéns e também o agradecimento a essas duas profissões tão memoráveis. Seria isso hoje, senhor presidente. Obrigada, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereadora Flávia. Vereador José da Rocha, pode fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes, né, o pessoal da imprensa, o pessoal que nos assiste pelo YouTube.
Primeiramente, eu só quero aqui continuar aquela pergunta que eu fiz para o líder do governo. Eu fui de novo cobrado lá, fui até conferir, do portal. Até eu tinha escutado também na Rádio Tropical que não teria sido terminado ainda o portal, não tinha sido feita a pintura, mas já foi feita a pintura. Então, pelo que me passaram, vai ser aquele jeito mesmo lá, ninguém vai fazer mais nada, não. Reclamaram que tem fresta no Eitão, tá para chegar um acabamento bem péssimo, como me falaram, eu fui lá ver e está assim mesmo. E a pintura já foi feita. A gente sabe que é projetos, a gente sabe que nós não temos nada a ver com isso, é projetos. Reclamaram da janela, com a janela daqueles, foge do nosso estilo tirolês, que a janela lá não é daqueles, não queriam aqui, mas nós não podemos mudar esse tipo de projeto, né? Tinha que ser com sacada, que nem os outros portais e assim por diante, mas tudo bem. Então, só para colocar aqui que a pintura já foi feita e ninguém, eu calculo que como não foi conferido antes, quando estavam fazendo a pintura, eu acho que agora ninguém vai fazer mais nada, não. Então, são essas coisas que nós, vereadores, às vezes deixamos a desejar. A gente é fiscal do dinheiro público. Quando começou a pintura, a gente já tinha que ter ido lá verificar se a obra já estava pronta para receber a pintura. Não sei se diz tudo isso no contrato, a gente não viu. Por isso que, às vezes, o poder público teria que passar para a gente também como funciona essas cronogramas de trabalho, como é que fizeram esse contrato. Se aquelas colunas iam ser feito acabamento ou não, né? Então a gente não sabe nada disso ainda. Então a minha colocação que eu faço aqui é que, pelo que as pessoas me falam, vai ser aquele lá, a finalidade é aquela e não vai ser feito mais nada. Se fizer, vai ter que fazer por cima da pintura, vai ter que pintar de novo. E a gente sabe que tem tanto tipo de material que se pode usar para fechar aqueles buracos, fazer um acabamento melhor, né? E não foi feito, mas tudo bem. Vamos ver se vai ficar assim ou alguém vai tomar alguma providência. Também comentando que dia 15 passado, nós do partido PL recebemos a visita do deputado Jorge Gueto. Ele agora é suplente, né, de deputado federal, mas ele assume, acho que em setembro, outubro, ele assume. Eles fizeram um acordo ali com o Peninha. Nos 4 anos ele assume um, então vai assumir 3 meses por ano, não é? Mas ele já é uma boa conversa com ele aí no gabinete do prefeito, com o vice, nós vereadores, mais pessoal do partido, onde a gente teve uma ótima conversa, onde ele já comentou que 250 mil o prefeito já tem para usar em infraestrutura. Então, assim, é muito importante para todos nós, quando essas pessoas se prontificam a colaborar também com o município, né? Então, nós agradecemos ele e a gente pediu mais ainda, a gente não fica por isso não, né? A gente quer mais. Então, já que ele vai assumir agora esse ano de novo, mais uns 3 meses lá, nós estamos cobrando mais uma emenda. Tomara que a gente seja atendido. Também, como a Flávia falou, também tenho anotado aqui para dar os parabéns também para os agricultores, né, e os motoristas, onde eu sempre comentei que a gente teve muito orgulho de fazer parte dessas duas profissões por anos. E a gente sabe a dificuldade que tem, mas tudo na vida a gente escolhe a profissão e a dificuldade aparece, né? Mas a gente gosta dessas duas classes porque eles mantêm o nosso país e o mundo em pé, como se diz. Se não fosse as pessoas regaçar as mangas, eu acho que a situação era bem pior, né? Então, que Deus ilumine todos eles de saúde, que é o que mais precisa, e coragem para enfrentar as dificuldades que aparecem. Também quero dar meu sentimento aqui para a família Moser, né, pela perda do seu André. Uma pessoa que todos nós perdemos, né, com essa partida dele para outros planetas, como a gente não sabe bem certo onde vai, né? Mas a gente acredita que existe céus, então a gente torce que esteja tudo certinho. Foi uma pessoa assim que anos eu conheço ele, muito parceiro. Ele muitos anos cuidou do Hotel Áustria, né?
onde a gente conhecia ele muito bem. Ele também, por muitos anos, fez esses campanários, né? Uma coisa muito bonita que está aí para todo mundo lembrar dele. Todos que verem aí na cidade, veem em cima das casas. E não é só em Três de Tiras, tem em várias cidades do Brasil, também tem essas obras de arte dele. Então, uma pena, uma pessoa assim, a gente queria que fosse eterno, mas sabe que todos nós temos um fim. Então, deixo aqui meu sentimento para todos, o pessoal da família do seu André. E também ele foi vereador também, né? Foi vereador. Então, uma pessoa aí que eu lembro que quando eu fui presidente da Câmara, eu fiz uma homenagem a todos os ex-vereadores. E ele estava aqui presente e depois ele veio me agradecer, que ele achou muito importante a gente lembrar dos ex-vereadores. Ele disse, parabéns por vocês todos, vereadores, fazer essa homenagem para nós, que às vezes a gente pensa que já tinha sido esquecido e vocês voltam a lembrar, a gente lembrar que a gente passou por esse trabalho que vocês estão fazendo hoje, que é muito importante para dar uma sequência do que o município vai em frente com bons projetos, bem planejado. Então, ele era uma pessoa assim, muito compreensiva, muito legal para a gente conversar com ele. Então, para nós, eu acho que tenho certeza que foi uma perda para todos nós, trezitilenses. Então, deixo aqui mais uma vez o sentimento a todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Obrigado, vereador José da Rocha. Passamos agora para a pauta do dia. Solicito, então, a leitura do projeto de lei parlamentar número 03/2021. Projeto de Lei Parlamentar número 3 de 2021, de 26 de julho de 2021. Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, institui carteira de identificação para portadores de fibromialgia e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas vereadores. O presente projeto de lei dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados e institui a carteira de identificação para portadores de fibromialgia. Tomamos a iniciativa de apresentar o projeto de lei com o intuito de atender a população que é portadora de fibromialgia, uma doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos acometidos. Ressalta-se que a fibromialgia é uma doença recém-descoberta e, ainda, a comunidade médica não conseguiu concluir quais são as causas, mas já está pacificado que os portadores, em sua maioria mulheres, na faixa etária entre 30 anos e 55 anos, possuem maior sensibilidade à dor, tendo em vista que o cérebro dos doentes interpreta os estímulos à dor de forma exagerada, ativando o sistema nervoso por inteiro. A fibromialgia é uma condição clínica que necessita de controle dos sintomas, pois, caso contrário, os fatores físicos podem ser agravados, por meio de uma combinação de tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, haja vista que a ação dos medicamentos nem sempre é suficiente. Pelas razões expostas, faz-se necessário dispensar atendimento prioritário aos portadores desta enfermidade, a fim de minimizar o seu sofrimento. Na certeza da compreensão por parte dos nobres edis, esperamos que seja o incluso projeto de lei parlamentar debatido e, ao final, aprovado por unanimidade para posterior sanção pelo Poder Executivo. Subscreve a vereadora, autora do projeto, Flávia Regina dos Santos Pecim. Baixo o referido projeto às seguintes comissões. Comissão de Constituição, Justiça, Redação de Leis e Veto, entrega ao presidente da comissão, vereador Adriano Freisler. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, entrega ao presidente da comissão, vereador José da Rocha. Solicito a leitura do requerimento número 14/2021. Requerimento número 14, subscrito por todos os vereadores. Os vereadores abaixo assinados, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do inciso 4º do artigo 136 do Regimento Interno, apresentam o seguinte requerimento à mesa desta Casa para discussão e votação. Que seja encaminhado para a primeira promotoria da comarca de Joaçaba,
doutora Márcia Denise Candler Bittencourt Massaro, consulta sobre a possibilidade de retorno normal das aulas com a presença de 100% dos alunos nos horários de escola, mantendo o sistema híbrido e ou online para aqueles alunos que os pais não autorizem frequentar as aulas normalmente ou que apresentarem atestados médicos. Justificativa. Percebe-se que os alunos estão tendo um enorme prejuízo no aprendizado desde o início da pandemia causada pelo Covid-19. No ano de 2020, todo o aprendizado restou prejudicado com as aulas integralmente online, uma vez que muitos alunos sequer tinham acesso à internet, especialmente os do interior do município, e tantos outros não tinham com quem contar na realização das tarefas, especialmente aqueles que os pais não possuem conhecimento suficiente para auxiliar seus filhos. Com o retorno às aulas na forma híbrida, em 2021, uma semana em casa e uma na escola, verifica-se que os prejuízos continuam a gerar impacto negativo nos alunos, uma vez que o processo de aprendizagem dos alunos no sistema híbrido fica deficitário, pois o tempo casa não atende a todas as expectativas. Primeiro, porque há muitos alunos que não conseguem aprender de forma autônoma em casa. Segundo, porque muitos não têm disciplina para realizarem as atividades. Além do mais, mantendo o uso de máscara, o não compartilhamento de objetos, salas bem ventiladas, alunos com sintomas ficarem em casa, entre outras medidas sanitárias, não haverá grande problema com a transmissão. Inclusive, sabe-se que os protocolos estão sendo cumpridos pelas escolas do nosso município, garantindo a segurança para todos os alunos que as frequentam. Aliás, dentro das escolas, os alunos respeitam as regras, vez que são cobrados pelos professores e direção. Outros sim, as escolas particulares já retomaram as aulas normais desde o início de 2021, proporcionando maior aprendizado para os alunos que as frequentam. Fato este que aumentará a desigualdade na competição por uma vaga na universidade, uma vez que aqueles estarão muito mais preparados para o futuro do que os alunos das escolas públicas. Por fim, diante do fato de a vacinação na maior parte da população estar avançando e os professores da rede pública já terem tomado pelo menos a primeira dose da vacina e em breve estarão tomando a segunda, ficando totalmente imunizados, acredita-se que os alunos devam retornar às aulas presenciais da forma integral no segundo semestre, ou seja, a partir do dia 2 de agosto de 2021, especialmente para garantir o aprendizado, conhecimento e preparação dos estudantes para o futuro, tão prejudicado desde o início de 2020. Demais justificativas serão dadas no momento da discussão e votação do presente requerimento. Conforme o regimento interno, então, o requerimento será votado na próxima sessão. Passamos para os esclarecimentos pessoais. Nós temos 5 vereadores inscritos. Vereador Leocrido Brandalize pode fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, a imprensa, as pessoas que nos assistem, nosso companheiro Kaiser, Serigueli, as pessoas que nos acompanham em suas casas, que todos sejam bem acolhidos. Quero me direcionar aqui ao líder do governo. Fui procurado, Cleomar. Existe no caminho de Água Doce, aí, próximo ao Pesque Pagnater, fui questionado por causa de umas placas de trânsito ali. E hoje à tarde até fui verificar. Ali quando começa o perímetro urbano, a 200 metros, mais ou menos, a uns 200 metros mais ou menos, tem uma placa 80 por hora. Logo em seguida, perímetro urbano 40 e aqui na lombada uma de 50, sabe? Então, se o diretor de trânsito conseguisse ver, eu sei que a jurisdição do DEINFRA também, né? Mas quem sabe para regularizar aquelas placas ali, ou que seja ao menos aquela de 40, passar para 50 lá no começo, para não dar. E realmente elas estão
precisaria mudá-las de lugar. Isso. Então, eu acho que a de 80 devia estar mais para lá e a de 40 mais para cá. Tá inverso, sabe? Mas fui questionado ontem e disse que já tinha me procurado esses dias atrás e não me acharam. E o pessoal que vem da Tirol estava reclamando que não sabe, porque a polícia é o paradeiro deles ali. Então, eles não sabem. Eles têm que andar em 40 ou têm que andar 80, sabe? Então, de repente, dá uma ajustada naquilo ali que fica mais esclarecido, sabe? Então, era isso que eu me direciono ao líder do governo, se puder trazer essa informação. Não é tão difícil, né? Mas podemos colaborar também naquilo que nós puder. E aqui deixar os parabéns a todos os colonos, os motoristas, pela passagem do seu dia, né? 2 classes bastante respeitadas, né? Não que as outras profissões não tenham valor, mas todas elas têm o mesmo valor. Mas quando se fala em colono e motorista é um começo, sabe? Então, tem o dia do médico, tem o dia do professor, todas as profissões são respeitadas. Mas geralmente o colono ele tem um dia mais especial e às vezes mais lembrado, não que os outros não sejam importantes, por ser o começo de todas essas histórias. Então, quero aqui deixar o nosso abraço e que Deus sempre o proteja, tanto os colonos que nem os motoristas, pelos dias árduos que muitas vezes tem. Temos uma previsão de um frio aí e, pelo amor de Deus, eu sou colono, mas não sabemos o que fazer, né, Cleomar? Se tudo isso for verdade, vai ficar complicada a coisa, né? Mas, depois de tantas intempéries que passamos aí, tomara que não seja tudo verdade, essa parte aí, né? E aqui quero também me direcionar à família do André Moser, companheiro dessa casa aqui, foi vereador, e até sugiro ao presidente que faça um minuto de silêncio no final da nossa sessão, por ele ter feito a passagem nessa casa aqui, deixado boas lembranças, tanto como vereador, como na sua vida particular, na sua profissão. Uma pessoa muito atenciosa e que fez muita coisa para a nossa sociedade aí. Então, era isso, presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereador Leoclides. Vereador Cleomar Brandalize, pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais colegas, a imprensa, pessoas que nos assistem, tanto aqui quanto em suas casas, e aos colegas da casa, né? Quero ser bem breve, algumas coisas. O Concato, na semana passada, na última sessão, me pediu de um ponto de ônibus na linha São Roque, juntamente com a placa, e dizer que conversei com o executivo e a decisão foi acatada, ele, dentro da possibilidade, no tempo certo. Tem que ver um monte de burocracias, né? Dinheiro disponível, esse tipo de coisa. Primeiro a placa, né? Que ainda as placas já foram colocadas, falta o quebra-mola, mas no decorrer do tempo o quebra-mola, o ponto de ônibus também será concluído, será feito. O meu companheiro José, eu busquei as informações quanto à lei aprovada em 2015, que você me pediu, e entrego em mãos também. Nós temos aqui toda a lei de 2015 e todos os decretos seguintes que vieram depois, até o último ofício agora de 2021, de como vigora a lei no momento quanto à questão de horas máquinas. Eu espero que ajude, qualquer coisa, continuo à disposição. Quanto ao portal, José, aqui você acabou de comentar na tribuna, a última informação que eu tive do portal era que a obra ainda não havia sido entregue. A informação que me foi... Eu entendo da seguinte forma, José, não foi entregue, quer dizer, não chegaram lá e disseram está pronto. A partir do momento que isso acontecer, é o meu entender, pelo menos, aí será feita uma vistoria. E aí vai se ver o que está no contrato ou não. Se existe, né, se no contrato consta, mas eu vou verificar isso de novo, José. Se a obra já foi entregue ou não. E aí, se sim, temos que ver o que consta no contrato, né? É um contrato que não sei nem quando que foi feito, mas acredito que de um bom tempo já. Então, se não constar no contrato que tem que estar rebocadinho o pilar, que tem que estar apenas pintado, infelizmente eu entendo que vai ficar assim. Mas se tiver no contrato que é necessário o reboco, acho que a Verônica pode me
me auxiliar mais do que qualquer outra pessoa, né, Verônica? Mas eu acho que é por aí, né? Vamos ter que aguardar a entrega da obra, que é o que eu vou verificar se já foi feita ou não, e analisarmos o que consta no contrato, né? Talvez podemos até estar pedindo uma cópia desse contrato, alguma coisa nesse sentido. Também parabenizar, como todos já fizeram, né, agricultor e colono, não deixar de lembrar dessa data especial. E lembrar que tinha gente de aniversário sábado e domingo também, né, Leoclides? Dia 24 era o dia do suinocultor. Então, serve para nós também, Adriano, Leoclides, dia do suinocultor e dia da família, dia da agricultura familiar. Então, parabenizar toda essa classe mais uma vez e deixar também aqui as minhas condolências à família Moser. É isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador Cleomar. Vereador Rodrigo Candler, pode fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais membros da casa, ao pessoal que aqui está nos assistindo, tanto pelo canal do YouTube, quanto presencialmente, o Milton, o Sirigueli, o Kaiser, o pessoal da casa em si, a senhora Verônica, a Raquel. Eu simplesmente quero só, senhor presidente, parabenizar, então, os colonos e os motoristas pela passagem do seu dia, que foi ontem, dia 25, porque eles são as grandes locomotivas do desenvolvimento do nosso Brasil. Enquanto muitos setores pararam, esses setores moveram nosso país. Então, meu parabéns a eles pela essa data, e seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Nesse momento, vou declinar a presidência para o vereador Leoclides Brandalize. Obrigado ao presidente. E agora, vereador Renato, na condição de presidente, passo a palavra e pode fazer uso da tribuna. Ou vai falar aqui pessoalmente, nas explicações, pode fazer uso da palavra. Obrigado, boa noite, presidente Leoclides, colegas vereadores, pessoas que nos assistem em suas casas através do canal do YouTube. Amigo Kaiser, seja bem-vindo aí na casa. Serigueli, Milton Lenk, que retorna, né? E o Michel aí, que fazem parte da transmissão. Primeiramente, quero falar um pouco dessa indicação que eu fiz para que o executivo coloque no orçamento do próximo ano um auxílio, uma ajuda para os agricultores que quiserem fazer uso da serraria móvel. Esse ano, como muito bem foi falado, foi usado pelo pessoal que foi atingido no último dia 14 de agosto do ano passado, né, pelo vendaval, terremoto, sei lá o que nós podemos chamar tudo aquilo. Mas, enfim, e a gente sabe que na agricultura sempre se faz o uso dessas madeiras, sempre precisa. Então, eu acho que seria de grande interesse para os agricultores da nossa cidade aí, se o executivo programasse já para o próximo ano no orçamento um valor para poder continuar auxiliando eles nesse serviço aí que é tão importante para eles. Não posso deixar de parabenizar os nossos motoristas, agricultores, duas classes importantíssimas para a nossa sobrevivência, com certeza, né, que foi a passagem ontem. Então, dar os parabéns a todos os nossos motoristas, nossos agricultores que tanto fazem pelo nosso país aí. Parabenizar os nossos avós, né, que hoje é dia do avô. A gente sabe que muitas vezes os avós fazem o papel de pais também para os nossos filhos. Então, um abraço carinhoso a todos os nossos avós e avós, por serem tão importantes em nossas vidas, aí, nas vidas dos nossos filhos também. Dar aqui os meus sentimentos. Isso, nós temos avós aqui, o vereador Ademir é avô, parabéns. Temos a Verônica, é isso aí, mas parabéns a todos os avós, né? Parabéns bem merecidos, porque eles, muitas vezes, como eu falei, eles fazem papel de pai e de mãe também. Quero deixar aqui os meus sentimentos à família do André Moser, uma pessoa tão importante aqui para o nosso município,
como muito bem falaram os vereadores, ele esteve nessa casa durante 4 anos. Ele foi bombeiro voluntário, acho que foi um dos também que começou os bombeiros voluntários na nossa cidade. E nos deixa um legado muito, muito bonito aí, principalmente com esses campanários que ele faz para embelezar ainda mais as nossas casas aqui no nosso município. Então, quero deixar um abraço afetuoso aí para toda a família do seu André Moser e que Deus conforte o coração de todos eles. Também gostaria de falar aqui com o líder de governo. Me cobraram quando estava vindo na sessão, até eu não cheguei a ver, mas me passaram a foto e na Rua Videira, eu acho que andaram trabalhando com terra, caçando, puxando terra, não sei quem que, se é caçando da prefeitura ou de alguma empresa particular, não sei, mas teve fotos aí com bastante terra, entre aqui na esquina da pizzaria, até lá no Nego do Padeiro, lá parece que andaram derrubando bastante terra. Talvez seria interessante pedir pro diretor de urbanismo amanhã, talvez fazer uma limpeza. Isso acontece, a gente sabe que quando mexe com terra, ninguém faz de propósito em derrubar, de jeito nenhum. Talvez é só para dar uma limpada lá e regularizar a situação aí. Então, é isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado ao vereador Renato e devolvo-lhe a presidência para que continue a sua sessão. Obrigado, vereador Leoclides. Vereador Adriano Fresta, pode fazer uso da palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos que nos assistem, colegas vereadores, demais presentes. Também não quero ser muito redundante, mas não poderia, por me encaixar também nessa classe e a minha família, não poderia deixar de passar em branco e parabenizar a todos pelo dia de ontem, no colono e do motorista. Meu pai, como da classe dos motoristas, mais de 40 anos que viajou, e hoje eu como um colono. Então, muito orgulho disso, muito orgulho da classe, e como o Rodrigo colocou, bem colocado a parte dele, com certeza são setores, que não pararam. Então, tem que ser lembrado disso, enquanto muitas empresas, não muitas vezes por vontade própria, mas por decretos, pararam, a agricultura e os motoristas não pararam. Então, foram a base aí para que a engrenagem do Brasil não parasse. Então, nossos sinceros parabéns, mais do que em outras datas que já comemoramos. E também, como da família, do seu André, eu acho que bem lembrado pelos colegas. O André foi uma pessoa muito atuante na política, gostava muito de política, Então, quando você ia falar um pouco de política com ele, sempre arrumava um tempo, E também deixou o legado dele aí como vereador. Esse prédio também, com certeza, tem muito deles, Foram os primeiros que ajudaram, junto com toda a prefeitura, todo o executivo, os bombeiros voluntários, enfim. Esse prédio também tem mão deles. E sem contar essa questão cultural que bom que o Mauro também teve tempo de voltar da Áustria e aprendeu. E espero que ele continue embelezando a nossa cidade para que a gente não perca essa arquitetura, essa questão cultural muito forte, Então, perdemos no passado também um colega nosso, vereador, que hoje tem um nome aqui marcado pelo auditório, que também era uma pessoa muito importante nessa questão de manter as características. Então, é muito importante essas pessoas para o município e que bom que elas também passaram e que continue assim, porque com certeza o nosso município é diferenciado por isso, Então, sinceros condolências a toda a família, foi de forma precoce, mas que ele descanse e com certeza deixou uma história aqui por Três Itilhas. Então seria isso, senhor presidente, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, vereador Adriano. Peço agora, nesse momento, todos os presentes e demais vereadores aí, ficar 1 minuto em pé, em silêncio, em memória do
nosso grande amigo André Moser. Pessoal, então quero aqui agradecer na presença de todos, desejo uma boa noite, uma boa semana, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.